Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que a graça do Eterno vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para junto estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje eu separei o livro de Romanos, o capítulo 3. Este capítulo contém 31 versículos. Então, hoje eu vou comentar. Quero comentar o versículo 1 até o versículo de número 18. E amanhã, provavelmente, estarei comentando os demais versículos para encerrar o capítulo 3. Apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele trouxe várias acusações contra os judeus. Judeus que se considerava mestre, que considerava luz, que repreendia os outros. Mas apóstolo Paulo diz no capítulo 2 que os judeus eram culpados. Ensinava que não deveria furtar e roubavam. Ensinava que não deveria adulterar e eram adúlteros. E agora no capítulo 3 ele começa a fazer algumas interrogações. Ele diz assim: então qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Aí ele responde: tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou sua mensagem ao cuidado dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continua a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele? Que fique provado que tu tens razão quando falas e que seja vencedor quando julgado. Mas se a injustiça que cometemos serve para mostrar que Deus age com justiça, o que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como pessoa costuma falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que dizer façamos o mal, que desse mal venha o bem? Na verdade, algum tem me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem, enganam, sem parar. Das línguas deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terrível maldição, e eles se apressam para matar. Por onde passa, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e não aprenderam a temer a Deus. Muito bem, amados, até o versículo 18,
Amanhã eu voltarei com o versículo 19 até o versículo 31. Eu gostaria, amados, de tecer um breve comentário nessa leitura. Nós precisamos aprender a palavra da vida. Nós precisamos aprender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós vemos que no versículo 1 até o versículo 8, existem algumas objeções ou interrogações que precisam ser respondidas. Do versículo 9 até o versículo 18, apóstolo Paulo diz que toda a humanidade é pecadora. Agora, do versículo 19 e o versículo 20, que eu não li, apóstolo Paulo fala que os judeus e gentios não podem ser justificados por usar obras. Não há como ser justificado mediante a obra. E do versículo 21 até o versículo 31, ele fala sobre a justificação, sermos justificados pela livre graça de Deus, por fé na justiça de Cristo. Mas a lei não é abrogada. Então vamos aprender hoje os primeiros 18 versículos. Do versículo 1 até o versículo 8, a lei ela não podia salvar no pecado nem dos pecados. A lei ela era justa, era boa, mas ela não tinha como salvar-nos no pecado e nem dos pecados. Porém, ela dava vantagem aos judeus para obter a salvação, ou seja, ela era uma ordenança estabelecida. Era uma maneira de levar a educação no conhecimento do Deus verdadeiro e como prestar um serviço justo a Ele. Então, muitos favores feitos aos filhos de Abraão eram todos um meio de graça, ou seja, eles foram utilizados para a conversão de muitos judeus se converteram quando compreenderam a exatidão da lei. Porém, as escrituras lhe foram especialmente confiadas a eles. Eles eram os estudiosos das escrituras, por isso ele se considerava luz para o mundo gentil, por isso o povo judeu se tornou orgulhoso. O gozo das palavras e das ordenanças de Deus é a principal felicidade de um povo. Mas Deus fez as promessas somente aos crentes, portanto, a incredulidade de alguns judeus, ou de muitos que se consideravam luz do mundo, muitas dessas pessoas se tornaram incrédulas. Então não pode utilizar efetivamente desta fidelidade. Ele não cumpriram a lei como deveria cumprir, então Deus não cumprirá a promessa ao seu povo enquanto o povo não se arrepender. Ele não cumprirá as promessas ao seu povo e executará a sua ameaça de vingança aos incrédulos. O juízo de Deus é sobre o mundo, deverá silenciar para sempre todas as dúvidas, toda a especulação sobre sua justiça. O mundo, ele jaz na maldade, e a maldade, essa maldade obstinada, essa maldade incrédula, a incredulidade dos judeus demonstra a necessidade que tem um homem da justiça de Deus pela fé. Não pelo cumprimento da lei, mas pela graça ofertada por Deus mediante a fé. Fé
no cumprimento da graça derramada através de Cristo Jesus. É de sua justiça para castigar o pecado. Devemos evitar praticar o mal. O apóstolo faz alguma interrogação dizendo: então devemos fazer o mal para obtermos o bem? Ele diz: de modo algum. É algo mais frequente no coração que da boca dos pecadores, porque poucos serão justificados. Não há como nos justificar a nós mesmos. Somente Deus tem o poder de nos justificar. E só podemos receber a justificação mediante a graça ofertada por Deus por meio de Cristo. Trilhar o caminho secundário, um caminho que não é Cristo, é um perigo, amados. Muitas pessoas indicam o caminho secundário como um caminho verdadeiro, dizendo: olha, faz um voto, faz uma doação, faça um voto e você vai sair desse problema que você está enfrentando. Na verdade, o que a pessoa tem que dizer: irmão, você precisa se converter, precisa se arrepender, voltar a praticar as boas obras mediante a fé em Cristo. A fé e a obra, ela andam junto. Mas os judeus, eles queriam ser salvos só mediante a obra. O crente sabe que o dever dele é trilhar o caminho da vida. Que o crente verdadeiro, ele sabe que todos os acontecimentos são de Deus. E que ele não deve cometer nenhum pecado, nem dizer nenhuma mentira, com a esperança de que essa mentira possa fazer com que a misericórdia de Deus seja maior. É muito menos com a certeza de que Deus se glorifique através da nossa mentira. Se alguém fala e age assim, a sua condenação, ela é justa. Então nós vemos agora, do versículo 9 até os 18, que indica novamente que toda a humanidade está embaixo da culpa do pecado, como uma carga, ou seja, essa culpa do pecado, ela sufoca a nossa alma. E está sob o governo e o domínio do pecado. Quando nós estamos escravos do pecado, é o governo do pecado que nos domina, que nos escraviza. Somos escravizados pelo nosso próprio pecado. A Bíblia diz que a corda do nosso pecado nos amarra. Então, para operar a graça de Deus, para livrarmos da iniquidade, nós precisamos das Escrituras. E várias passagens das Escrituras do Antigo Testamento deixam muito claro isso, porque descreve o estado depravado e corrupto de todos os homens, até que a graça os refreia ou os muda, porque a graça, quando se manifesta, ela traz uma nova expectativa de vida para o homem. Por grande que seja a nossa vantagem, que este texto descreve a multidões dos que se chamam a si mesmos de cristão. Seus princípios, suas condutas, prova que não há temor de Deus perante seus olhos. E onde não há temor de Deus, não pode se esperar nada de bom. Quando o homem está corrompido, não há como esperar nada de bom dele. Se não houver uma transformação interior, se não houver uma mudança de comportamento, enquanto estivermos sendo regidos pelos desejos da nossa carne, pelos desejos pecaminosos,
nós estaremos nos afastando do verdadeiro caminho da vida. Então precisamos trilhar o caminho. E o caminho é entrar pela porta da graça. A graça ofertada por Deus. Deus, Ele oferece gratuitamente o perdão a cada um de nós. E como fazer então para receber esse perdão divino? É muito fácil, irmãos. É só acreditar que tudo está consumado em Cristo Jesus. Que Jesus cumpriu a justiça de Deus. É você acreditar, é você colocar sua fé em prática. É você dizer assim agora, eu sou nova criatura. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu aceitei o sacrifício de Jesus feito na cruz. E para provar que eu pertenço a Cristo Jesus, eu sepultei a minha velha natureza no batismo das águas. E ao surgir das águas, eu estou surgindo com uma nova perspectiva de vida, de ser uma nova criatura. E a partir de agora, eu rejeito todo o pecado. Eu rejeito todos os desejos pecaminosos e assumo, mediante a fé, a minha natureza espiritual em Cristo. Porque a partir de agora eu passo a estar ligado em Cristo. Eu estou ligado nele, ele sendo a minha cabeça, é ele que vai me governar. É a sua palavra que vai reger todos os meus caminhos, que vai me levar a ser uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. Eu rejeito os desejos pecaminosos e peço ajuda a Ti, Pai, para vencer neste mundo. E eu peço que me dê o selo do Teu Espírito Santo em meu coração, a marca de que eu sou filho do Senhor. Então, o que eu digo a todos vocês, amados irmãos, que pertencer a uma religião não vai te levar à salvação. Você precisa ser nascido de novo. Você precisa ser uma nova criatura. Ser cristão, ter o nome de ser cristão, não vai te levar à salvação. Ter o nome de ser crente também não vai te levar à salvação. Você precisa crer verdadeiramente. Ter o nome não significa que você crê. Então você precisa crer verdadeiramente. Você precisa tomar posse disso em sua vida. E passar a buscar a orientação de Deus mediante a sua palavra. Porque a palavra, ela é vida. A palavra, ela é o verbo de Deus que se fez carne. A palavra foi tudo que ajudou o Criador a criar todas as coisas. Que Deus vos abençoe. Que fica com esta palavra de hoje. Amém e amém.